Meu nome é Nanusa Luiza de Menezes, eu sou professora sênior aqui no Departamento de Botânica. Professora sênior é uma professora titular aposentada. Entrei para o Departamento de Botânica no ano de 1963. Eu sou de Botucatu. Aliás, eu nasci em São Roque, mas quando meus pais mudaram para Botucatu, eu tinha apenas 3 meses. Eu me considero botucatuense, porque é lá que eu vi o mundo. E quando eu era menina, eu tinha meus 10 anos, eu gostava de fazer pipas, papagaio, né, para os meninos, e eles me pagavam. Meus 2 irmãos mais velhos e os amigos deles me pagavam para eu fazer pipa. E eu comprava o quê? Semente. Eu gostava de comprar semente e fazer uma horta. Meu pai reservou no nosso quintal, era muito grande lá em Botucatu, e ele reservou uma parte de lá só para minha horta. E a coisa que eu mais amava era ver minhas plantinhas quando começava a crescer, e o alface. Aí eu chamei: pai, venha ver, o alface já está. E meu pai foi lá comer, e ele comia. Eu falei: pai, precisa temperar. Ele: não, é muito bom esse seu alface, não precisa nem de tempero. Ai, eu morria de orgulho. Eu tinha uma satisfação, uma paixão pelas minhas plantinhas. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha 14 anos. E aí mudamos para cá. Meu pai falou: com 6 filhos, eu tenho que mudar para São Paulo. Não posso ficar em Botucatu. Fomos conhecer o mar. A gente não conhecia o mar. E quando eu vi o mar, que eu vi aqueles bichos todos lá no mar, era tão limpa, a praia grande, era maravilhoso. Não tinha poluição, né? Eu tinha 14 anos, imagina, eu estou com 86. Então era maravilhoso, eu me apaixonei pelo mar também. E aí botei na minha cabeça que eu gostaria um dia de estudar os bichos do mar. Foi aí que eu fiz biologia, não. Quando eu estudava num colégio de freira, que era mais perto da minha casa. A gente morava na Pompeia, não tinha que pegar ônibus. Mas aí, quando eu resolvi fazer científico, no colégio das freiras não tinha. Era só no Roosevelt, colégio estadual. E eu tinha que pegar ônibus. Eu aprendi a andar de ônibus, né, para ir para o Roosevelt. E lá eu tive aulas com professores, e a professora de genética, nossa, a professora de biologia, era maravilhosa. Me apaixonei pelas aulas de biologia, de genética, as leis de Mendel. Ai, meu Deus, que maravilha, as leis de Mendel. E eu resolvi que eu ia fazer biologia. Então eu vim e decidi prestar o vestibular para História Natural, que antigamente chamava História Natural da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas depois que eu já estava aqui estudando, depois que eu vim trabalhar, enquanto eu estudei era História Natural, meu diploma era História Natural. Mas aí depois, quando eu voltei, em 1963, eu vim pegar umas plantas aqui para mostrar para os meus alunos nos colégios, e o Joly falou: Nanusa, eu estou com uma vaga aqui na Botânica, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei: ai, professor, eu estou esperando um estágio no Instituto Oceanográfico, eu gosto de biologia marinha. Ah, então você vem aqui e trabalha comigo com algas marinhas. Só que no dia que eu entrei, no mesmo dia, ele falou: olha, Nanusa, já tem 8 pessoas no Brasil, trabalhando com algas marinhas. E o Brasil precisa de anatomista. Só tem um aqui em São Paulo, que é a Berta, e outro no Rio de Janeiro, que é o milanês. Eu acho que você tem que estudar anatomia vegetal. Ai, meu Deus, eu nem dormi aquela noite, de tristeza. Aí ele me botou lá arranjou o laboratório para eu ficar, o microscópio, tudo para eu cortar as plantas, estudar por dentro.
E eu fui tão infeliz na primeira semana, mas depois eu comecei a gostar. E eu falo isso para os meus alunos todo dia que eu faço, toda vez que eu faço palestra, toda primeira aula que eu dou, eu falo, a gente não gosta do que não conhece. Tudo que a gente estuda, começa a fazer com dedicação, encontra satisfação e vê que pode fazer alguma coisa boa, desde que você seja dedicado, né? Eu comecei dando aula, então, de anatomia vegetal, junto com a professora Berta, que tinha sido minha professora, e já comecei a dar aula aqui, estava trabalhando já com anatomia, já tinha começado a cortar a planta, né? E então comecei a me interessar por cortar coisas diferentes, não o que a gente costumava dar em aula, outras coisas diferentes. Foi aí que eu descobri que existia um campo rupestre no Brasil. Uma doutora Graziela Barroso, lá do Rio de Janeiro, eu fui para o Rio, que o Burle Marx era muito apaixonado pela família de planta que eu comecei a trabalhar. E ele me chamou para ir no sítio, e ele tinha no sítio umas canelas de ema. Aí eu peguei para estudar, pus em álcool e trouxe, fiquei encantada com as plantas, comecei a conhecer aquelas que ele tinha no sítio. E aí começamos a viajar para encontrar outras canelas, e foi então que a Graziela Barroso, inesquecível Graziela, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ela falou, minha filha, você vai trabalhar com canela de ema, vá para a Serra do Cipó. Lá é o paraíso das velociáceas, a família velociácea, né, as canelas de ema. Aí eu sonhava, dormia e sonhava com essa viagem, até que eu convenci uns colegas do departamento, vamos para a Serra do Cipó, vamos conhecer. E resolveram ir para conhecer. E eu fui, e nós juntos, né? Naquela época eu era levada, porque eu não guiava nem o carro, eu nem sabia guiar, dirigir, aprendi depois. E aí os colegas, um deles foi guiando, não, nós tínhamos um motorista na época, e todo mundo quis ir para a Serra do Cipó. Todo mundo se encantou. Eu fiquei maravilhada quando eu vi aquela exuberância daquela vegetação. Eu falei, aqui que é aqui, não saio mais desse lugar. E olha como valeu. Até hoje eu trabalho com planta da Serra do Cipó. Todos os taxonomistas aqui do nosso instituto trabalham com vegetação das montanhas. E os anatomistas também. Felizmente, valeu. Eu comecei fazendo mestrado, doutorado. Hoje em dia o pessoal faz iniciação científica, né? Começa com iniciação científica. No meu tempo já não teve, porque eu já entrei aqui, já estava formada. Eu entrei em 63, 65 implantação dos institutos, 66 e 67. Eu fiz mestrado e doutorado, 66 e 67. Um emendado no outro. O mesmo assunto, dividi em dois, um para mestrado, outro para doutorado. E aí, imediatamente, eu pedi uma bolsa para ir para o exterior, fazer um pós-doc, lá no Royal Botanic Garden de Kew, que eu sabia que lá eles tinham coleção de plantas do Brasil, que tudo que foi coletado foi mandado para lá, estava a coleção. Eu ficava maravilhada de ver plantas coletadas há 200 anos no Brasil, tudo lá, conservado, tudo patrimônio nacional. E, nossas plantas, né? Inclusive depois a gente consegui duplicata, tinha muita planta que tinha duplicata, então eles cederam. E eu pude trazer muitas duplicatas da família que eu trabalhava, todas eu conseguia as duplicatas, ou então fotografava direto, né? E fervia, a planta seca, fervia, cortava, tudo fica igual, ferve e dá para trabalhar. Então foi uma maravilha passar um ano em Kew e fazer amizade com todo mundo, e aí eles ficaram tão encantados, porque o maior anatomista do mundo na época era lá de Kew Garden, Metcalfe and Chalk, tem uma publicação, Metcalfe and Chalk, o Metcalfe era lá de Kew.
E então eu fui para lá. E o medical ficou encantado comigo, de saber quanta coisa que eu sabia, né? Me levava para viajar no fim de semana, porque eles são muito fechados, né? No fim de semana, ele, a mulher dele, os filhos casados, ele tinha 2 filhos casados que moravam fora, e eu passeava com eles, né? Conheci o Canal da Mancha, várias coisas que eu conheci foi com o casal medical. E com isso eu fiquei 1 ano lá e no último ano, fizeram um simpósio internacional e eu fui a pessoa principal para falar no simpósio deles. Eu tenho o documento, o livro que foi feito, uma publicação, é um livro, e ficou todo mundo assombrado, espantado de ver a quantidade de coisa que eu já tinha feito, de planta que eu já tinha cortado. Ficaram assim maravilhados. E eu adorei, né? Claro. E o nosso departamento era departamento de botânica, metade do prédio para lá era botânica, metade do prédio para cá era botânica da farmácia. O Salatino era da botânica da farmácia. E aí juntou a botânica da farmácia com a botânica o objetivo dos institutos, a formação de instituto, era de juntar as disciplinas que eram semelhantes na biomédica, por exemplo, dava disciplina que tinha na medicina. Então eles juntaram tudo em institutos. E o nosso ficou um departamento só. Só que a turma da farmácia só se interessava por planta farmacêutica, que tivesse interesse farmacêutico. E a gente não. Do outro lado, estudávamos todas as outras plantas, né? E saía alguns atritos de vez em quando, porque uma vez o chefe do departamento passou a ser o mais antigo, que era o da farmácia. Mas ele era tão bom e não tinha jeito para ser chefe de departamento. E eu fui chefe desse departamento 3 vezes. Eu só não fui diretora do instituto porque eu não quis. Que eles queriam que eu fosse candidata. Se eu tivesse me candidatado, até uma colega minha falou, se você não se candidatar, eu vou me candidatar. Aí ela se candidatou, ela era taxonomista, e ela perdeu para o colega que ganhou. Eu teria ganho dele em tudo, se eu tivesse concorrido com ele, porque ela perdeu por uma coisa, um dos aspectos lá, e eu não teria perdido. Com relação a alunos, quantos alunos, eu tinha tido muitos alunos, e ele, o que ganhou para ser doutor, chefe, não tinha todas essas, não, para ser diretor. Mas eu não quis, esse negócio, eu nunca gostei de lidar com gente, porque é complicado. Gosto de lidar com planta e bicho, e é mais complicado. E com isso eu fui chefe desse departamento várias vezes. Eu era chefe, na gestão seguinte eu ficava vice-chefe, outro era chefe. Aí eu de novo voltava a ser chefe, depois ficava vice-chefe, fui umas 4 vezes assim. Chefe e depois vice-chefe. Chefe e vice-chefe. Fui várias vezes chefe do departamento. Eu sempre fui muito festeira. Tudo que era Natal, faço, até hoje faço bingo de Natal. Todo mundo traz uma prenda para o bingo. E as coisas que aconteceram engraçadas foi durante o bingo, que um recebe um prêmio que é divertido, outro... E São João, sempre comemorei São João e bingo, porque eu sou filha de nordestino, e São João sempre foi lá em Botucatu. Meus pais nordestinos, meu pai era paraibano e minha mãe pernambucana. Meu nome Nanusa é da minha bisavó paraibana. Quando eu falava meu nome lá em Botucatu, como é que você chama, Nanusa? Ai, credo, é nome ou apelido? Aí eu inventava outro nome, né? E telefonava na minha casa perguntando, fulana está? Meu pai, quem é fulano? Eu, pai. Como que é você? Eu atendia. Eu sou eu, pai, eu dei esse nome. Eu dava o nome para todo mundo que não era o meu.
Até que ele falou, fui no cartório e vamos trocar o seu nome, pode escolher. Aí eu peguei uma lista de nomes que eu achava bonito, Maria Lúcia, Vera Helena, Lucelena, aqueles nomes lindos, né? Olhava no espelho, não tenho cara. Pai, eu cheguei à conclusão que eu tenho cara de Nanusa mesmo, não pode mudar. Então não quero mais ouvir falar de Nanusa nessa casa, nunca mais reclamei. Fiquei Nanusa pro resto da vida. A coisa que eu mais gosto é ver a sala esperando, depois que eu acabo a minha aula, a cara de felicidade, porque eles amam as minhas aulas, amam. Eu tenho uma carta linda que eu recebi de um aluno, eu vou mandar para você ver que coisa linda que ele escreveu de mim. E todos escrevem coisas lindas, então eu sempre tenho essa satisfação. Após uma palestra, após uma aula, todo mundo encantado. Todo mundo encantado, eles ficam encantados com as minhas aulas. Vamos falar, o seu jeito de falar é apaixonante, a sua maneira de falar. Minha voz é essa mesmo, fala assim. O maior destaque foi receber esse diploma de professor emérito da Universidade de São Paulo. Esse, sem dúvida, foi o maior. E dizem aí que eu vou receber um outro prêmio que eu não sei qual é, mas esse daí é uma honra muito grande. E eu sempre me considerei assim, premiada, porque aonde quer que eu vá, que eu faça as minhas palestras, eles gostam tanto. E eu amo ensinar, ou eu faço palestra, é sempre assunto relativo à minha pesquisa. Então, realmente, só tenho satisfação na minha vida. Por isso que eu sou feliz, estou com 86 anos e estou me sentindo um broto, sabe? Me sinto jovem. É de ser feliz com aquilo que eu faço, não é? Eu acho que nós temos umas equipes boas, já grupos bem diferenciados, trabalhando, cada um no seu laboratório. No nosso laboratório de anatomia, por exemplo, temos aqui... Bom, tem a Flávia, por exemplo, tem 6 orientados mais. Eu orientei muita gente, agora não oriento mais. Eu não quero assumir mais compromisso de ficar o ano, né, orientando. Mas em todos os laboratórios sempre tem alunos novos, alunos começando, alunos terminando. Então, eu acho muito bom ver isso que está acontecendo, né? É um departamento dinâmico, que está em todas as áreas. Tem cultura de tecidos, tem um grupo que trabalha com cultura de tecidos, tem um grupo que trabalha com algas. O grupo de algas é forte, né? Continua sendo forte. A Mariana Cabral de Oliveira, excelente. E o pai dela, o Eurico, foi meu colega, Eurico Cabral de Oliveira, filho. E então esse povo está sempre com vários alunos, vários grupos, né? O Igor também com alunos, todo mundo com alunos, a Verônica. Aqui tem um aluno dela que passou num concurso lá no México, é professor da Universidade do México. Ele foi para lá com um pós-doc e foi tão bem que convidaram para ele ficar lá como docente na Universidade da Cidade do México. Olha que lindo, né? E esse menino começou comigo e eu passei para a Verônica. E a Verônica foi minha aluninha, a primeira que eu tive foi a Verônica. Vocês trabalhem com amor e dedicação. Todo mundo que trabalha com amor e dedicação faz sempre trabalho bom. Porque se você não tiver esse objetivo, quer dizer,
não se sentir bem fazendo aquilo que está fazendo, mude. Não perca tempo. O importante é você seja dedicado. Procure entender, né, tudo. Faça tudo o que você puder para entender bem o que você precisa entender, para ser um bom docente, para ser um bom aluno e um bom docente. Agora, se você não se enquadrar de jeito nenhum, procure o seu lugar. Que a coisa melhor do mundo é você fazer aquilo que você ama. Você dorme pensando naquilo e acorda pensando naquilo. Certo? Então, eu sou dessa opinião, que eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço. Tanto é que eu queria fazer biologia marinha, acabei fazendo anatomia vegetal. É engraçado, né? Mas é a realidade.